gente consiga... eu não falo em inserir no currículo escolar, que eu acho que isso é um ponto muito delicado. O Ministério da Educação discute isso com bastante cautela. Mas informar aqueles que formam opinião, isso é muito importante. Não propriamente inserir no currículo, mas os professores serem informados dos avanços ou das mudanças que estão tendo em relação à coleta seletiva, em relação ao descarte correto de resíduos. Vai ser um trabalho de várias frentes. É um trabalho que vai depender, é caso a caso que se discute. Assim como a nossa opção agora foram discutir 5 logísticas caso a caso, através dos acordos setoriais, para cada caso vai ser desenhado um tipo de comunicação com o consumidor. Em alguns casos pode ser extremamente adequado simplesmente se colocar alguma informação na embalagem. Outros isso não vai ser suficiente. Então, cada uma das cadeias, no caso dos medicamentos, me parece que ela é multifuncional. Nós vamos ter que atacar várias frentes. Escrever alguma coisa na embalagem ou na bula, escrever alguma coisa no ponto de comercialização. Com certeza o ponto de comercialização deverá ter informações também para passar ao consumidor. Trabalhar com o setor médico, com os médicos, com os hospitais, com os postos de saúde. Eu acho que o trabalho dessa organização não governamental de informar a população é um trabalho extremamente válido. Eles estão informando os locais já mapeados onde existe essa possibilidade do consumidor também levar o seu medicamento para uma destinação adequada. Isso não pode ser confundido com a responsabilidade compartilhada em si. Existem cidadãos que já estão prontos, já têm informação. Não só nós trabalhamos nessa área, que estamos envolvidos dia a dia com isso, mas a gente vê que muitas pessoas já foram buscar informação, onde é que eu faço meu descarte de lâmpadas, onde é que eu faço meu descarte de eletroeletrônicos, mas a grande maioria precisa dessas informações ainda. E elas têm que estar claras para todos. Ok. Doutor Jaime, é importante isso que há a responsabilidade do cidadão, mas para que essa responsabilidade não seja um ônus acima das suas capacidades, como é que isso pode ser resolvido do ponto de vista regulatório, inclusive? Porque a lei dá ao cidadão, de fato, responsabilidade. E, inclusive, a previsão de multas, punições, na não gestão correta. Sim. Na verdade, a participação, a principal participação, talvez a única, eu não consigo me recordar de outra que o consumidor tenha dentro da política, mas duas basicamente, né? Se existe um sistema de coleta seletiva instituído no local onde ele tem a residência, ele tem que promover a segregação adequada do lixo que ele gera em casa, né? Tem locais que essa coleta seletiva é só dividida entre secos e úmidos, né? Tem locais onde a coleta seletiva ela é mais sofisticada, então tem latas, tem plásticos, tem papéis, e na medida em que for se implementando esse tipo de coleta, o cidadão ele vai ter que promover a segregação do resíduo que ele gera. Assim também nos casos em que há um determinado tipo de retorno previsto via logística reversa para um produto específico, né? Então, se em algum momento nós tivermos uma logística reversa estabelecida para PET, né, o consumidor de produtos que geram embalagem PET terá que retornar essa embalagem para um determinado ponto de coleta, que pode ser no local do ponto de venda, que pode ser no local da distribuição, e pode ser um ponto colocado no bairro do cidadão, colocado num ponto de ônibus do próximo à residência. Todas essas formas de retorno de embalagens ou retorno de produtos pós-consumo estão sendo devidamente discutidas dentro da instituição de políticas de logística reversa. Logicamente, vai se haver já existe uma preocupação muito grande de que as alternativas dadas para os consumidores para destinar esses resíduos sejam as mais
ramificadas possível, possíveis, que ele não precise se deslocar muito para fazer esse retorno, ou em alguns casos até o deslocamento não seria tanto problema, com aqueles resíduos que você pode acumular uma certa quantidade e num determinado dia, né, levar a um ponto de coleta. Essa preocupação logicamente existe. E essa preocupação, algum ônus ela vai gerar para o consumidor. Não é? Se hoje em dia o consumidor ele tem o que se entende por conforto de consumir um determinado produto e descartar a embalagem diretamente no lixo de casa, pode ser que em algum determinado momento ele não possa mais fazer isso. Ele vai ter que descartar essa embalagem em outro local. A menos que o serviço público de coleta urbana esteja envolvido no processo de logística reversa, o que é absolutamente possível. Né? Você pode fazer uma opção para que o mesmo veículo que hoje faz a coleta na porta da sua casa do resíduo, né, continue fazendo a coleta, seja de que tipo de resíduo for. A lei traz um ponto novo quando isso for feito. É que esse serviço de coleta urbana que estará participando da logística reversa, ele seja devidamente remunerado via contrato, é uma negociação, obviamente, pelo responsável pela destinação final daquele resíduo, que a lei estabelece como sendo o fabricante ou o importador. Então, dependendo do modelo que se instituir para uma logística reversa específica, o consumidor ou vai continuar na mesma situação que está hoje, destinando para o lixo doméstico comum, ou vai ter que levar a algum ponto de venda. Esse é o ônus que a lei estabelece antecipadamente. Vai exigir informação, vai exigir discussão, vai exigir uma mudança de cultura. E, logicamente, nós temos situações distintas no Brasil. Nós temos uma parte da população que certamente já estaria absolutamente preparada para adotar esse tipo de providência, não resta a menor dúvida, e uma parte da população que precisaria uma ação de comunicação, uma ação de informação, uma ação de esclarecimento mais intensa para que mudasse posturas que adota atualmente. A gente tem os dois tipos de situação. Ok. A gente tem mais 3 Deixa eu fazer um comentário só claro, isso claro. que o Jaime falou. O Jaime me fez lembrar de uma coisa. Quando a gente começou a fazer, os municípios começaram, das grandes capitais, a fazer programas de coleta seletiva, a ideia era assim, ninguém vai querer separar em casa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar num bairro de população de renda baixa e vou dar em troca 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, de algum mantimento. E isso valeu por alguns tempos. Então, assim, surgiu uma máxima que dizia que a gente não vai conseguir fazer coleta seletiva no Brasil se não for à base de troca. E, com os anos, se viu que isso não era essa a realidade. A população mesmo mudou e nós vimos hoje, atualmente, depois de algumas capitais aí já tem mais de 10 anos de programas de coleta seletiva de lixo domiciliar, sem nenhum tipo de retribuição, simplesmente com a educação e com a conscientização de que separar é melhor para o meio ambiente, é melhor para o gerenciamento daquele resíduo. Então, assim, nós vamos ter que conhecer também a população. É um desafio, existem várias possibilidades, eu concordo com os debatedores aqui que a nossa realidade não é a mesma para o país inteiro. Nós não podemos ser uma solução nacional única para todos. Nós teremos que ter indicativos possíveis. Isso é um desafio dos acordos setoriais. É um indicativo possível de formas de entrega desse resíduo pós-consumo. Ok, obrigado. A gente vai atender a fila da plateia, que está bastante grande. A gente vai atender a todos. Primeiro, por favor. Bom dia. O meu nome é Marisa Lisboa, eu trabalho aqui na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e eu sou a responsável pela comissão de coleta seletiva, além de trabalhar na área de registro de medicamentos. E eu acho que eu vou botar um pouquinho de lenha mais no nosso debate, porque tem alguns aspectos que a gente tem que ver no campo histórico que nos dizem como se processa a mudança de comportamento, principalmente não só pelos que não têm conhecimento, mas como aqueles que também têm conhecimento, mas não têm as condições adequadas para
destinar o resíduo. Então, em relação à questão de produtos de alto ou de baixo risco, um dos aspectos é a geração direta de dano ao ser vivo, ou seja, tanto as plantas quanto bactérias e toda a cadeia da área biológica. E a outra é a questão do impacto físico-químico no ambiente, que a gente sabe que, cumulativamente, metais pesados, produtos químicos alteram pH, alteram substâncias tóxicas que levam à adaptação e a lesões nos seres vivos. Uma das causas de resistência microbiana aventada é a alteração do processo ambiental biológico, não mais pensando só na decorrência do antibiótico e do uso indevido de antibióticos. A outra questão é nós falarmos sobre destinação adequada de resíduos quando a gente não tem definido o tipo de depósito e aonde ele vai parar. Como vai ser usado e tratado esse produto ao final. Eu posso dizer 2 aspectos que eu vi em reportagens. Um era deposição de resíduos de indústria químico-farmacêutica depositados indevidamente na África e no Oriente e que foram manipulados por catadores de lixo, alguns com óbito alguns dias depois, e que ninguém conseguiu identificar quem eram as pessoas, os responsáveis por aquele lixão de produtos químicos que foi depositado indevidamente e que matou algumas pessoas alguns dias após. E a outra é a questão do depósito construído, que nos Estados Unidos, na época da guerra, que teve muita pesquisa na linha de armas químicas e tal, foram construídos setores com concreto, com toda uma proteção, mas que ao longo dos anos se destruíram e houve vazão de produtos que hoje contaminam as águas nos Estados Unidos. Então, só para finalizar, eu acho que o melhor fiscal é aquele que tem conhecimento. E para mudar a atitude, a pessoa tem que, além de ter a informação, ela tem que ter o caminho para operacionalizar aquilo que ela está sabendo. Não é um texto de bula, um slogan e uma frase que define que a pessoa vai fazer. Isso é incorporado à medida que a pessoa se sente útil para o ambiente e para a sua sociedade, valorizada por esse tipo de atitude. Eu, em Porto Alegre, fiz meu consultório dentro da Vila dos Catadores de Papel e Porto Alegre é uma das primeiras cidades que teve coleta seletiva aqui no Brasil. Não foi da noite para o dia. E eu vi como era colocado o lixo e o que as pessoas buscavam nos lixões em Porto Alegre que levavam para dentro de casa. Eu tenho fotos das crianças separando o lixo junto com as mães na pecinha do lar, na beira do rio, e o lixo caindo para dentro d'água pelo tratamento indevido. O trabalho é longo, não é em poucos dias e precisa de muita informação e uma disseminação adequada com formadores de opinião. Crianças são excelentes formadores. Nós temos um trabalho sobre o uso racional de medicamentos feito pelo nosso setor de propaganda, junto com escolas e com academias, e que a gente mudou a consciência nacional ao ponto de ser um dos primeiros países a mobilizar o tratamento diferente em relação à indústria. Obrigado, Marisa. Alguém quer comentar? Então, nosso próximo participante. Bom dia a todos, meu nome é Célia Wada, eu sou coordenadora da Comissão de Resíduos e Gestão Ambiental do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. A nossa visão, o nosso trabalho com resíduos, de uma forma geral, já também data de um longo tempo, acompanho o trabalho da Zilda também. As questões ambientais, elas realmente são recentes, elas estão datando de 10, 20 anos apenas. Então, a conscientização e o entendimento é muito diferente de acordo com variações de população. Então, o que a gente vê dentro desse tema hoje, que seria o descarte de medicamentos, ou a gente pode até falar de resíduos de serviços de saúde de uma forma geral, o medicamento está incluso nesse segmento, a gente vê 2 focos. Nós temos que ver a conscientização da população, sim, de uma forma ampla,
não só para o medicamento, mas para toda a parte de coleta seletiva e de reaproveitação, de reciclagem, mas também nós temos que dar muita ênfase ao que a gente chama de cumprimento legal. Nas questões de descarte de medicamento, a gente está vendo, inclusive, algumas ações interessantes, como leve o seu medicamento na farmácia, ou vamos fazer ecopontos de coleta de medicamentos. São iniciativas, mas, de acordo com o Código Civil e de acordo com a legislação penal, crimes, para você fazer qualquer coisa, você tem que saber o que está fazendo. Você é responsável por tudo que você fizer. Você não pode dizer, eu não sabia, por isso eu não sou culpado. O artigo 3 do Código, introdução do Código Civil, ele diz, você é responsável por tudo que você faz. Então, o que a gente percebe é que nós temos que dar ênfase a cumprimento legal. As palavras da doutora Vera, ela diz que, infelizmente, nós não temos farmacêuticos na farmácia, nós não temos responsáveis nos estabelecimentos de saúde. Veja bem, a questão do medicamento, nós temos duas fases de resíduos. Nós temos a fase da produção. Essa fase de produção, que gera muito resíduo, praticamente ninguém fala mais. Por quê? Porque as indústrias já têm o seu gerenciamento de resíduos interno, porque ela é obrigada a apresentar isso no licenciamento. Então, essa fase parece que está resolvida, mas é uma fase grande, que inicialmente era muito problemática. A segunda fase que a gente chama é a fase de pós-consumo. Nós estudamos dois tipos de pós-consumo. O pós-consumo impactante e o pós-consumo não impactante. O pós-consumo impactante normal, que a gente diz normal, e o pós-consumo impactante perigoso. Então, quando eu vou fazer uma lâmpada ou um pneu, eu sei que o meu pós-consumo vai ser impactante. Se ele é perigoso ou não, isso não importa, mas um pneu vai gerar um lixo, um resíduo de pneu. O medicamento, ele não foi feito para sobrar. A sobra é uma ingerência. Ingerência de compras, ingerência de uma empresa que comprou, de uma farmácia que comprou. E o pós-consumo dele, se tornando resíduo, ele é perigoso. Ele é perigoso de que forma? O que é perigoso? Uma solução fisiológica é um medicamento. É perigoso? Mais uma vez a gente vê, mais uma diferença que nós temos aqui, que nós, lá do Conselho, a gente acha que o problema existe, mas se nós tivermos apoio da indústria dentro de uma responsabilidade compartilhada, de uma cadeia, nós podemos resolver isso de forma muito simples. Por quê? Nós temos dois tipos de ponto de venda. O ponto de venda livre e o ponto de venda controlado. Gente, o medicamento não vai para a casa de ninguém sozinho. Ou ele passa ou ele vai pegar num posto de saúde, ou ele vai pegar num hospital, ou ele vai numa farmácia. Em todos, é diferente de uma Coca-Cola, mesmo de um pneu. Ele vai em qualquer lugar e não existe um responsável técnico para essa venda. O medicamento, não. O medicamento, ele tem no local de venda um responsável. E esse responsável, se nós formos ver, desde 2004 e 2005, onde nós temos o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde da Anvisa, com a RDC 306, e do CONAMA, com o CONAMA 358, nós temos tudo o que deve ser feito para o gerenciamento do resíduo de serviço de saúde. O medicamento é um deles. Então, se o medicamento vem de um estabelecimento de serviço de saúde, farmácia, drogaria, veterinária, clínica veterinária, pet shop, o medicamento vem de um estabelecimento onde tem um responsável. E esse responsável é obrigado a ter o programa de gerenciamento de resíduo de saúde. Não adianta nada eu levar o meu medicamento, mandar a população entregar numa farmácia,
se essa farmácia não sabe o que faz com ele? Então, infelizmente, nós temos acompanhado drogarias que têm feito essa campanha, né? Vamos levar o medicamento para lá? Aí você chega para o farmacêutico e pergunta, vocês têm o PGRSS implantado? Ele olha para você com uma cara de ponto de interrogação, não sabe o que é. Ah, mas nós fazemos uma coleta seletiva de medicamento. Ai, eu vejo, gente, a gente precisa orientar melhor os nossos profissionais. Então, como farmacêutica, a gente está fazendo no nosso conselho esse grupo e tentando fazer uma proposta até para as indústrias para que a gente oriente o profissional a implementar o programa de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. E a gente pede para a Anvisa, a gente pede para os órgãos ambientais competentes que efetuem uma fiscalização mais assídua. O Ministério do Trabalho tem feito isso, porque, de acordo com o Ministério do Trabalho, na NR32, que é o programa para a segurança do profissional da área de saúde, no item 5, é obrigado que o estabelecimento de serviço de saúde apresente o PGRSS. Por quê? Para evitar que o seu próprio funcionário tenha problemas, como, por exemplo, pérfuro cortantes. Só que o que acontece? O Ministério do Trabalho, ele fiscaliza. Mas, mesmo a Anvisa, mesmo os órgãos ambientais de licenciamentos, essa fiscalização não está sendo, digamos, eficaz. Então, o que a gente vê aqui, o que a gente traz, o que a gente pede, é que, ao invés de nós tentarmos ensinar a população o que fazer com o resíduo, não vai ser uma caixa de medicamento, porque uma gestão, todo mundo sabe que a gestão, principalmente a gestão de resíduos, ela vai depender de muitas coisas. O resíduo é perigoso? Depende. Depende da quantidade, da frequência, do local, do impacto. Então, nós precisamos de ter gestores. E o gestor, no caso do medicamento, é muito simples, porque é obrigatório ter um farmacêutico responsável que dê aquele medicamento para a população. Então, cabe ao farmacêutico essa responsabilidade de ensinar o que fazer com aquele medicamento. Então, aqui é um apelo para a Anvisa, pro pessoal da diretoria, o Jaime em especial. Eu pedia muito para o Dirceu, que era o presidente anterior, que também é farmacêutico, para que ajude a implementar. Eu já conversei até com a Zilda, que eu gostaria de estar participando do grupo de trabalho para nortear algumas orientações sobre os medicamentos, mas o nosso pedido é esse. A gente vai estar, inclusive, fazendo um grande seminário em São Paulo, convidando todo mundo para orientar o farmacêutico a entender, pelo menos, por quê? Porque quando você aplica o PGRSS, lá está tudo escrito, o que você tem que fazer com cada resíduo. E é a obrigação de quem gera. E quem gera é quem indica o uso do medicamento. Ok, obrigado. Doutor Pedro, Pedro, há dificuldade ainda em relação ao setor farmacêutico no atendimento desses regulamentos hoje já existentes, a questão da presença farmacêutica, do gerenciamento dos resíduos que hoje já existem no estabelecimento farmacêutico? Hoje. Não, foi feito um comentário que hoje ainda existe dificuldade, talvez no estabelecimento farmacêutico, em lidar com a questão do resíduo e até com o cumprimento de questões legais que são requisitos necessários para o tratamento do resíduo, como, por exemplo, a presença do profissional, o técnico, o responsável farmacêutico. Nós estamos tratando o problema do começo para o final. Nós temos que pegar do final para o começo. O que adianta o farmacêutico mandar trazer os remédios vencidos da farmácia se depois ele não tem para onde mandar esse remédio? Então, as autoridades municipal
ela tem que estar preparada, tem que ter planos para determinar o que fazer com aquele produto que ela vai retirar.